Agora vamos lá, a gente já aprendeu um pouco sobre o que fazer, como fazer, quais são os cuidados, algumas outras doenças, demos uma passadinha aí nas vacinas, é bom você aproveitar que a criançada está de férias, olhar essa caderneta de vacinação, ver se não está faltando uma ou outra, né? Mas agora a gente também recebe o socorrista e enfermeiro Carlos Rodrigues, que já está aqui. Ele que Já. sempre ensina outros, Seja bem-vindo, outros socorristas, né? Então Isso. é uma alegria te receber aqui. Obrigada porque você trouxe todos esses agradeço. bonecos. Isso. Doutora Paula é pediatra. Prazer. Pediatra e pneumologista, está nos ajudando Perfeito, a entender doutora aí Paula. melhor esses riscos. Perfeito. Carlos, a gente precisa ficar preparado para, infelizmente, uma coisa ruim. Mas isso é fato, né? Se a gente não parar para pensar, na hora que acontece, a gente não sabe agir. O que é que você mais vê com frequência aí no seu trabalho do dia a dia relacionado à criança em férias? Bom, vamos lá. Então aqui até focando um pouquinho até a parte relacionada à festa junina, festa julina, né? Queria falar alguma coisa bem perigosa relacionada a fogos de artifício, tá? Eu acabei trazendo aqui um rojão aqui para mostrar o perigo da utilização dos fogos, né? Então, só pode ser utilizado pessoas acima de 18 anos, porém, cerca de 30% dos acidentes acontecem com crianças. Ou elas vão manipular, pegar fogos que não estouraram, coloca na mão, tem amputação de mão, perda de membros. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente vai utilizar, as precauções e como nós devemos socorrer. Tá? Perfeito, mas vocês ouviram? Só acima de 18 anos? Eu entendo, porque eu sou vó e eu sei que a gente fica orgulhoso de ver que os nossos pequenininhos já conseguem fazer algumas coisas e a gente gosta até de testar e mostrar, olha como meu neto, olha como meu filho já sabe, mas não pode, tá? É nessa hora que as coisas acontecem. Tem muitos países no mundo que, inclusive, é proibido a utilização de fogos de artifício. Né? Nós vamos falar aqui sobre prevenções. Tá? Eu vou até pegar aqui um para mostrar como é que eles pedem nas próprias caixas. Né? Por exemplo, aqui nós temos esses fogos de artifícios que eles pedem para vocês colocarem em 3 partes, com o pavio virado para você e o pavio que você vai acender oposto, tá? Para você não ter contato direto com esse aqui que vai ser disparado. Aí você acende do outro lado e você levanta o teu braço e inclina, tá? Vamos lá. Fazia muito tempo que eu não via esses fogos e eu percebi que não mudou muita coisa a tecnologia de 40 anos atrás, quando eu era criança. Né? Então, nós vemos aqui uma tecnologia bem rudimentar, para ser bem sincero, e é um artefato perigoso. Né? É perigoso. Uma bomba que está na tua mão, com pólvora, enfim, que ele pode falhar. Então, eles recomendam você utilizar na caixa, sempre um adulto, criança não utilizar, porém não é o que nós vemos no Brasil. E milhares de pessoas acabam sendo mutiladas, né? Tem a Associação Brasileira de Cirurgiões de Mãos, que eles falam muito da perda de membros, perda de audição, trauma na córnea e outros tipos de traumas. Então, a recomendação, você utilizar ele sempre em 3, um exemplo esse daqui, direcionado e não chegar perto, sempre trocando. Sinceramente, recomendando, eu acho que não... Carlos, a forma preventiva. Não usar. Não usar. Pronto, você leu meu pensamento. Já que tem muitos países que são proibidos, eu acho que o Brasil deveria caminhar para a proibição de fogos de artifício. Né? Eu trabalho com socorro, com trauma, pré-hospitalar, muitos colegas. Né? Então, assim, é perigosíssimo. E uma criança mutilada, vamos supor, ela perde o polegar, já era. Ela vai ter um gancho, ela não vai ter como ter o dia a dia, né, de manipular. Então, eu vou mostrar aqui algo trágico, tá, mas que pode acontecer. Vamos lá. Se caso ocorra a mutilação, a perda de um membro, tá, como que nós devemos proceder? Vamos lá. Aqui eu tenho uma mão, tá, um exemplo de uma mão que teve um dedo mutilado, amputado. Como é que você deve fazer? Você vai fazer um curativo, tá? Para poder conter essa hemorragia, que pode ser com... Nós temos aqui um equipamento, uma atadura chamada Rayon, que ela é sintética e ela é feita exclusivamente para queimaduras. Então, ela não vai aderir à queimadura.
Mas isso é bom ter em casa? Sim, depois eu até vou passar para a produção um link de como montar um kit de primeiros socorros, que pode ficar abaixo do vídeo no YouTube de vocês, que vai auxiliar bastante as famílias como montar um kit e quais são os equipamentos. Então, por exemplo, um rayon, você vai colocar ele, não vai aderir. Existem também gaze também. Ele não vai grudar, não vai ficar não vai grudar. Sair pele junto nem nada. Exatamente. Então, se tem amputação, você vai fazer esse curativo, ele vai estancar essa hemorragia, que nós chamamos de fazer uma... você vai conter essa hemorragia e ela não vai grudar na pele. na pele. Então, para os nossos colegas do intra-hospitalar, fica muito melhor o socorro. Claro, vamos supor que não tenha nada disso, é algo emergencial, você está no meio de uma festa e aconteceu a tragédia. Então, você vai colocar um pano mais limpo possível. Toalha nunca é bem recomendada porque ela não vai estancar, fazer a hemostasia que nós falamos, né? Estancar essa hemorragia. Então pode ser um pano de prato, pode ser uma fralda, um absorvente íntimo feminino, vai ter que improvisar, né? Porque a pessoa não pode morrer com hemorragia. Então você vai ter que estancar essa hemorragia. Estancada essa hemorragia, perdeu esse membro, você encontrou o membro, tá? Nós temos aqui o membro, perdeu o dedo, e o que você vai fazer com esse membro, tá? Deixa eu abrir aqui, pronto. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, perdeu o dedo, tá? Isso pode acontecer. Então, isso aqui serve tanto para fogos de artifício como para pessoas que têm trauma na rua. Motoqueiro que acaba tendo amputações de pé. É o mesmo princípio. Então, o que você faz? Você vai colocar num plástico mais limpo possível, tá? E vai fazer o quê? Colocar gelo, mas nunca diretamente no membro amputado. Nunca. Porque o gelo ele vai causar uma destruição tecidual. Tá? E quando ele derreter, essa água também. Então o que você vai colocar? Aqui eu tenho essas pedras aqui representando o gelo. E você vai colocar como? Você vai colocar de forma indireta. Tá? Você vai colocar o membro indiretamente com gelo. Um saquinho dentro do outro. Um saquinho dentro do outro, separado. E aqui você vai levar o membro para a equipe do intra-hospitalar, para o hospital. Então, se a equipe de cirurgiões, a equipe de enfermagem, toda a equipe multidisciplinar vai ter esse cuidado e lá eles vão observar se poderá fazer esse reimplante dependendo da mutilação. Geralmente, uma explosão não vai ter uma grande possibilidade de um reimplante. Porém, isso é com os nossos colegas cirurgiões que eles avaliarão como vai ser feito. Tá? Então, aqui é uma situação de explosão, de forma resumida, Cláudia, não utilizar fogos de artifício. Tá? Não utilizar fogos de artifício. Agora você falou, né? Deveria ser proibido no Brasil, mas a gente também tem que aprender a respeitar o que é proibido, porque também nessa época do ano eu tenho visto, e com muita tristeza, uma quantidade grande de balões sobrevoando a cidade. E é proibido. Soltar balão é crime. E tem gente que ainda continua com essa brincadeira, que de brincadeira não tem nada, com esse crime de muito mau gosto que pode trazer consequências terríveis. Né? São casas totalmente destruídas e famílias também que perdem suas vidas. Exatamente. Compromete a natureza, compromete empresários com patrimônio e tanta coisa. E não é brincadeira. E para a aviação também, né? Que eu fui comissário internacional por muito tempo. Muitas vezes tivemos que arremeter em aproximações em decorrências de balões. Olha que sério. Tem balão que chega a carregar botijão de gás. Para você ter uma noção do perigo que é. Gente, é um perigo. Aliás, se você está assistindo e conhece alguém, você que é meu telespectador, pelo amor de Deus, se eu souber que você faz, eu prefiro que nem assista o programa, porque isso não é legal. De verdade, de todo o meu coração. É abominável uma pessoa continuar soltando balão. Mas se você conhece alguém que ainda tenha esse hobby, que é dito como hobby, exorte essa pessoa. Chame atenção, seja firme, tá bom? E denuncie, que é o mais importante. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui, o que a gente vai... Então, aqui podemos lidar também com hemorragias. O que nós poderemos fazer com hemorragias? Acontece, né? Pode acontecer em quedas, pode ser com cortes, pode ser com traumas, vários fatores. Então, como nós devemos proceder? Então, hemorragia, como é que você vai fazer? Vamos supor, você tenha gaze, você tenha
Esse aqui parece uma gaze gigante, né? Nós chamamos de Zobek, que é uma almofada cirúrgica, que para nós que trabalhamos no atendimento pré-hospitalar traumático, os socorristas, utilizam muito, em rodovias principalmente, né? E pessoal que trabalha no SAMU. Então ele absorve bastante sangue e ele consegue fazer a contenção. Então vou mostrar de forma rápida, simular... Empreste o seu braço, doutora. Pronto, vou simular aqui com a doutora como é que nós devemos fazer um procedimento para conter hemorragia. Vamos lá. Então, a doutora atualmente é pediatra, pneumologista, mas para chegar a ser, ter a sua segunda especialização, já passou muito tempo em pronto-socorro, em plantão, você já deve ter visto muita coisa, né? E esses procedimentos são importantes? Extremamente importantes. É importante a família conhecer como fazer, porque no meu caso, que só atendi crianças na vida, os acidentes em crianças, geralmente, eles são muito graves quando acontecem, então as famílias têm que estar preparadas. Criança perde volume muito fácil, né? Muito. Então, estancar hemorragias em crianças é essencial as famílias saberem como fazer. Exatamente. Então, os extremos são muito graves, né? Tanto crianças quanto idosos. O idoso tem, em média, 30% a menos de volume sanguíneo, corpóreo. Então, quando nós temos um trauma, uma hemorragia, ou em criança ou idoso, para nós é extremamente perigoso. Então, tem que lidar com urgência. Então, vamos lá, vamos à prática. Então, você pode conter essa hemorragia com uma almofada cirúrgica, um Zobek, ou com uma gaze, tá? E fazer, primeiro, uma pressão direta para você fechar a torneira. Vamos supor que a doutora, aqui, ela teve um corte no punho. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou conter essa hemorragia e fazer uma pressão direta no local. Para quê? Para conter essa hemorragia, fazer essa hemostasia. E depois o que eu venho? Eu venho com uma atadura para poder resolver o problema. Vamos supor, aqui encharcou de sangue. Você tira para ver se ainda está sangrando? Não, você não tira. Você coloca uma outra sobre aquela que já encharcou de sangue. Então você vai utilizar, por exemplo, uma atadura e você vem sempre desenrolando dessa maneira, tá? Nunca dessa maneira, como se fosse desenrolar uma mangueira, tá? Então você vem fazendo a volta. E é para fazer bem apertado ou não? Você faz uma leve pressão, não faça muito. Só se ela perdeu essa mão. Se ela tivesse perdido essa mão numa explosão ou num trauma, num acidente automobilístico, aí eu já venho com uma pressão maior, tá? Então eu posso fazer, posso até simular aqui, ó. Vamos supor. Aqui, a mão, o punho dela cerrado, pode fechar a mão, doutora. Então ela perdeu a mão. No caso de uma explosão, que nós falamos aqui, até relacionado ao fogo de artifício. O que você vai fazer? Você vai ocluir, fechar esse local e vir com pressão. Tá? Para quê? Para fechar, vamos falar de uma forma simplista, fechar a torneira, tá? Fechar a torneira para não ter mais extravasamento de sangue, tá? Então você vai fazer sempre esse curativo dessa maneira, ocluindo e fazendo uma pressão. Perceba que a atadura tem uma elasticidade, então você utilize ela em seu favor. Aí você vai ocluir e aqui você vai conter esse sangue. Vamos supor, tem muito sangue. Venha com mais gaze, venha com mais atadura e você coloque aqui para estancar, tá? Isso acontece, principalmente motoqueiros, acontece muito perda de membros, principalmente membros inferiores. Então você pode lidar dessa maneira, tá? Para fazer essa contenção. Por isso que é legal até os motoqueiros terem aí coisas básicas de primeiros socorros, tá? Atadura, gaze, né? Luva, como eu estou utilizando. Na descrição do vídeo a gente vai deixar o link. Isso. Quem está assistindo pelo YouTube, depois a gente deixa também numa das fotos que a gente vai postar lá no nosso Instagram, um direcionamento de como é que você tem que agir e que tipo de kit você precisa ter. Perfeito. E aqui eu fiz essa oclusão. Então, se perdeu um membro ou se foi um corte, o princípio é o mesmo. Eu vou estancar essa hemorragia ou com uma gaze ou com um Zobek. Vamos supor, novamente, eu não tenha nada. Eu vou ter que improvisar e eu tenho que fechar. Então, você vai primeiro vir com a mão, fazer uma pressão direta para parar de extravasar e você vai ter que adaptar no local. Com um pano de prato, você vai com um absorvente íntimo feminino, uma fralda. Então, você vai ter que adaptar. Então, qual que é o princípio? Não perder sangue. Se você está sem respirar, você tem o ar atmosférico ambiente para respirar. E se você perde sangue, como é que você vai repor? Não tem como. Então, cada gota que perdemos é um risco enorme de vida, principalmente para crianças e idosos, tá? Então, encerrando aqui essa parte de trauma e contenção de hemorragia, seria isso.
Perfeito. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um recado e volto já, porque aí a gente vai falar de engasgamento. Perfeito. E quais são as manobras que a gente precisa saber fazer. A gente vai ter que saber. Na prática. E é bom que isso fique bem enraizado aí, porque é na hora que a gente menos espera que pode acontecer, infelizmente. Vamos lá, de volta aqui com a doutora Paula, com o Carlos, e a gente está aprendendo sobre os perigos, principalmente nas férias, né? Sim. Nessa época. Agora, engasgamento é uma coisa muito séria, né? A gente viu até um vídeo antes de você entrar, terrível, né, doutora? E tem outros casos que terminam de forma muito ruim. Vamos lá. Então, engasgamento quando uma pessoa morre em decorrência de engasgamento, é uma morte evitável. É uma morte que você mesmo pode se salvar. Então, eu vou mostrar aqui na anatomia por onde que nós vamos fazer o procedimento e como será o procedimento. Vamos lá, nós temos aqui esse torso de anatomia e nós temos aqui embaixo essa película chamada diafragma. É uma película diafragmática, ela que separa os órgãos do tórax da região abdominal. Então, é por aqui que nós faremos esse desengasgamento. Nós vamos acionar os pulmões e fazer com que esse objeto que veio engasgar, que geralmente é alto, né? Tive uma instrutora minha que ela trabalhou com IML, trabalha com necrópsia, ela preparou os corpos do Jô Soares, de pessoas importantes, da Gal Costa, por exemplo, e ela, na experiência dela, relatou que a maioria dos engasgos são altos, não são baixos como nós imaginávamos. E eu lembro de um caso de uma moça que ela falou, Carlos, lembrei de você, uma moça aqui de 30 anos. Aí eu fui retirar o que estava na garganta dela, falou, parecia um tecido. Aí falou, Carlos, era um pedaço de frango. Então, assim, uma moça de 30 anos perdeu a vida porque ela não sabia se salvar. E geralmente, sabe qual que é o perigo, Cláudia? Geralmente em adultos e crianças também, o que acontece? Que a doutora estava falando sobre cortar, né, uvas em 4 pedaços, né, que isso é importante. Geralmente o que acontece? O adulto ou a criança, elas conversam enquanto mastigam e não mastigam direito à refeição. Então nós que temos as nossas vidas corridas, o que acontece? Muitas vezes você está conversando e comendo. Isso é super perigoso. Que numa dessa você inspirou, teve uma obstrução que pode ser total ou pode ser parcial. Então, dica que eu dou, principalmente para as crianças, não deixe a criança comendo e correndo, que eu dou aula para escolas, para leilucas, porque os professores são obrigados a ter formação em primeiros socorros. Então, muitos falam, as crianças correm enquanto comem. Eu falei, parou. Pode proibir, criança não corre enquanto come, porque nessa ela pode engasgar. Tá? Então, dica que eu dou, tanto para adultos para crianças, evitem conversar enquanto você come, tá? Um lanche, almoço, café da manhã, qualquer coisa. Coma com calma, porque isso pode acarretar em uma tragédia. E eu vou mostrar de forma simples como é que nós vamos salvar. Vamos lá? Direto para a técnica. Então aqui, se a vítima engasgou em decorrência de tudo isso que eu falei, como que nós vamos proceder no adulto? Então nós iremos aqui na região abdominal, tá? E ir em direção ao diafragma, aos pulmões. Então, quando você levanta e você faz esse movimento para cima, em direção ao problema, você, na verdade, você vai acionar os pulmões. Eu vou fazer em mim, no microfone vai sair. Vou colocar a minha mão na região abdominal, quem quiser fazer em casa pode fazer. Aqui, ó. Ó, aciona até as cordas vocais. Então, essa manobra, eu mesmo posso me salvar. Você que está em casa, qualquer um pode se salvar com essa manobra. Tá? Você colocando na região do umbigo, a mão fechada, uma mão sobre a outra, em direção ao diafragma. Erro que muita gente que acontece, até em vídeos, nós observamos isso. Muitas vezes a pessoa no desespero, o que ela sabe? Ela sabe que tem que pressionar. Mas se a pessoa é mais alta, como está esse boneco aqui, vamos supor que eu sou uma pessoa mais baixa. Qual que é o erro comum? A pessoa vir aqui e fazer esse movimento reto. Então eu acabo esmagando as vísceras e eu não aciono os pulmões. Então, se é uma pessoa mais alta, você tem que entender que você tem que levar o seu braço para cima, para os pulmões acionarem e tirar esse objeto, tá? Então, esse é um erro comum. Então, a pessoa muito mais alta, ou pede para ela ajoelhar, ou você sobe a algum local, de preferência pede para ajoelhar, tá? Então, a manobra em adulto é essa. Novas literaturas falam para você bater nas costas.
particularmente, preferencialmente, eu desaconselho em adultos, mesmo tendo na literatura atual, porque na região diafragmática ela é extremamente efetiva. Eu já tive a oportunidade de desengasgar adulto. Na terceira vez que você fez a manobra, você consegue salvar essa vítima. Tá? Então aqui eu vou pedir para o nosso colega, posso chamar, Cláudia? Claro, tá? por favor. Vou chamar o Beto aqui, que ele vai fazer aqui, vai ser o nosso dublê de engasgamento. Tá? Então aqui, como é que nós devemos abordar a vítima que está engasgada? Se a vítima está tossindo, você pede para ela tossir. Por que nós falamos isso? Porque dependendo do local, vamos supor, estamos no estúdio, aí alguém lá atrás engasgou. Você pode fazer, tira a pessoa de cena e pede para ela continuar tossindo, para que não venha de um engasgamento parcial se tornar um total. Aí o negócio fica grave. Você tem uma parada respiratória e você pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então aqui, um movimento clássico, coloca a mão no pescoço. A mão no pescoço, fala, o senhor consegue tossir? Se ele falar que não consegue tossir, você vai se movimentar atrás da vítima. Com licença, senhor, eu vou te ajudar. Por que eu falo com licença? Porque, dependendo do local, pode ter um problema. Então, as palavrinhas mágicas sempre são bem-vindas. Fale rapidamente que você é um socorrista, você tem que prender socorros e vai ajudar. Com licença, senhor, com licença, senhora, tá? Com licença, eu vou te ajudar. Então, você vai se posicionar atrás da vítima, de preferência com a perna entre as pernas da vítima, por quê? Se eu não conseguir desengasgar ela desmaiar, eu consigo colocar ela no chão e ela bate nas minhas pernas, tá? Então, aqui sempre por baixo. A localização no umbigo, tá? Da vítima. Você vai fechar uma das mãos, colocar a outra e fazer um movimento para cima. Eu vou fazer aqui e vai sair um objeto aqui, ó. 2, 3, 4. Ó, percebam que o movimento é para cima. Ele não é reto. Ele é um movimento para cima. É aqui que você vai salvar essa pessoa. No adulto é assim. Criança, igual passou no vídeo agora para vocês, o pai com uma criança muito pequena. Aí ele acabou colocando esse movimento. Acaba não acertando muito bem a posição anatômica para poder salvar. Graças a Deus salvou. Vamos mostrar? Ajoelha aqui de frente para a câmera, Beto. Então aqui, uma criança, igual o pai chegou a fazer aqui embaixo. Fica ruim a posição. Então o que eu aconselho fazer? Ajoelha atrás da criança para você ficar aproximadamente na altura dela. E venha novamente na região abdominal da criança, sempre para cima. Para cima. 2, 3, 4. Perfeito. Aqui você desengasgou. Uma criança pequena. Então, essa manobra resolveu. Tem tapa nas costas também? Tem. Porém, pode ficar em pé. Porém, é uma criança, você é muito forte. É difícil de usar esse tapa nas costas. Você pega, dá uma tapa muito forte, você pode ter até aquele efeito chicote. Você bate aqui, a criança tem aquele efeito chicote. Ou então a criança pode até cair. Né? Então tome cuidado, às vezes você é um profissional, você é um professor, igual eu fui comissário de bordo, você está lidando com muitos clientes, pessoas importantes. Você dá um tapa na criança, a criança cai, pronto. Você já tem um processo pela tua frente. Então, preferencialmente, vá na região abdominal. Dica que eu dou, depois de fazer esse desengasgamento, essa manobra, a pessoa reclamar de dor abdominal, é melhor ir no hospital. Por quê? Aqui, ó, nós temos órgãos como fígado, temos pâncreas, temos estômago. Então, dependendo da força que você aplica, pode haver um trauma. Sei lá, uma ruptura do fígado, do estômago. Às vezes é uma criança, o pai desesperou, o adulto foi na força e aplicou muita força, pode machucar. No idoso também, dependendo de como ele fizer, se pega muito alto, tem uma fratura dos arcos costais, das costelas. Então, observe. Primeiramente, salvou. Ótimo, observe. Bebezinho também, como a doutora falou, né? Agora já vou mostrar. Então, bebezinho, muitas vezes, até o leite, né, doutora, que acaba levando a afogar, né? E o que acontece? Às vezes vai para os pulmões, né? E pode afetar o surfactante, não é isso, doutora? Acaba afetando o surfactante e pode ter um problema como afogamento, não é isso? Sim. Então, pode acontecer de você, no momento, salvar e essa criança ter uma complicação posterior, não é, doutora? A esse evento, né? Tem infecções secundárias, como uma pneumonia, alguma coisa, por broncoaspiração mesmo. Então, perfeito. Então, no primeiro momento, você desengasgou, então observa. Pode ser até aconselhável levar para o hospital, consultar o seu pediatra, para ver se não afetou os pulmões e pode ter um problema, como a doutora relatou agora, tá?
Posso mostrar agora do bebê rapidamente? Então, bebezinho, vamos lá. Dica que eu dou. Perninha do bebê sentada e você com as mãos na nuca, tá? Dica, bebezinho de ponta cabeça, de preferência. Colegas que trabalham muito com bebês em hospitais, eles falam que somente fazer esse movimento já desengasga na maioria das vezes, tá? Outra dica importante, a perninha atrás, ela ficar entre o tronco e o seu braço. Por quê? Eu, como comissário de bordo, tinha turbulência, tinha perigo de você balançar, então para nós comissários tínhamos que tomar cuidado da criança estar presa entre nós. Pô, vamos supor que você está numa rua movimentada, você está dentro de um ônibus, você está dentro de um metrô, de um trem. Corre o risco dessa criança cair. Então não cometa o erro dessa criança ficar lateralizada. Deixa ela sentada e sempre presa aqui embaixo. Vamos lá? Dica, 2 dedos bem na região do tórax. Para quê? Para você acionar os pulmões e sair e desengasgar, tá? A criança tem a cabecinha muito grande, então geralmente tem pessoas que pegam a criança aqui e acabam projetando a cabeça para ela, causando, como se eu fosse dizer, uma asfixia postural, vai? Então, pode dificultar. Então, libere essas vias aéreas, tome cuidado com a cabecinha do bebê, segure firme e posicionar para baixo. Com 2 dedos na região abdominal, você vai pressionar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Mão no pescocinho, no tórax, voltou para o outro braço, preocupação de colocar preso entre o tronco para não cair, dependendo de onde você estiver. E a dica, tem pessoas que fazem o desengasgamento com a mão lateralizada, isso é perigoso, pode pegar a coluna vertebral do bebê. Então você tem que focar sempre entre as escápulas, entre os ombros do bebê, e direcionado para a ponta da cabeça, para você não ter o perigo de machucar esse bebê. Você salva o bebê e não machuca. Então você vai acionar aqui. No caso dos bebês, é ótimo você bater nas costas. Por quê? Eu tenho a minha mão, que ela é uma superfície rígida, e ela vai fazer com que eu pressione os pulmões, que é diferente de eu dar um tapa nas costas. Então, nesse caso, é extremamente eficaz. Então, você vai com essa mão, posicionar 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar de lado. 1, 2, 3, 4, 5. A força, você vai ter que dosar um pouquinho. A dica que eu dou, mais ou menos um palmo da posição do bebê, e a força mais ou menos aquela de você, esqueci de pagar aquela conta, esqueci de fazer isso. É mais ou menos essa força, mas soltando mais ou menos a mão. Depende do bebê. Então você vai aplicar essa força, 2, 3, 4, 5. Muitas pessoas falam para você raspar aqui, ó, não faz sentido, porque você tem que pressionar os pulmões para você desengasgar o bebê. 1, 2, 3, 4, 5. Pescoço do bebê virou, vai para outra mão de ponta cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, virou para outra mão. 1, 2, 3, 4, 5. Pescoço virou. Preocupação, sempre prendendo atrás. 1, 2, 3, 4, 5. O bebezinho começou a chorar, começou a movimentar. Dica que eu dou, lateralize esse bebê para essa secreção sair pela boca. Evite fazer essa varredura, colocar o dedo na boca do bebê. Se tem a roupinha do bebê, limpe por fora, observe, vê se ainda tem secreção. Mantenha um tempinho para que escorra, tá? Toda essa secreção, leite ou o que for. Agora, pode acontecer de fazer todas essas manobras e nada adiantar e o bebê ficar engasgado, doutora? Pode acontecer. E aí tem que ligar para emergência. Liga então, na hora do SAMU, engasgo, será que já é bom ligar para emergência? Isso tudo é muito rápido, não é mesmo? Para você fazer os primeiros atendimentos, as primeiras manobras, é rápido. Se você vê que não respondeu... As manobras deveriam ser quantas vezes antes de ligar na emergência? Você vai fazer isso daí até esse bebê voltar. Geralmente, se você pegou na hora, relatos de pessoas que salvam, volta rápido. Nas primeiras 2, 3 vezes, o problema é se demorou muito. Então, se essa criança ela ficou em parada cardiorrespiratória por mais de 4 minutos, você começa a ter morte tecidual cerebral irreversível. Então, começa a complicar. A cada minuto perdido, você perde 25% de chance de salvar essa vida. Tá? Então, se caso isso ocorrer, aí você vai ter que ligar para 192 SAMU ou 193 Bombeiros e eles vão auxiliar vocês com o procedimento. Você vai ter que fazer uma ressuscitação cardiopulmonar nesse bebê, tá? Porque esse coração vai ter que bombear de alguma maneira, tá? Então, o pessoal do 192 ou 193, de novo, SAMU 192, Bombeiros 193. E você fala o que aconteceu e eles auxiliarão vocês
nessa ressuscitação Você vê como é cardiopulmonar. importante isso que a gente está trazendo aqui, porque a atitude é sua mesmo. Até porque, se a gente está falando de 4 minutos até o SAMU chegar, até chegar de volta no hospital, né? Complicou. Então, vamos agir da forma correta. Perfeito. Tá bom. Quer complementar com mais alguma coisa, doutora Paula? Bom, acho que deu para todo mundo entender o que é importante vocês já desde agora terem em casa, saberem quais são as manobras, terem cuidado com as crianças, que é o mais importante, porque, como falamos aqui, a grande maioria dos acidentes, eles têm como prevenir e nós, pais, somos responsáveis por isso. Com certeza. Carlos? Perfeito. Só queria lembrar do galo, né? Que muitas vezes acontece o galo na criança. O que é o galo? Tem uma película, uma pele acima do crânio que chama gália, né? Então por isso que vem do galo. Gália, se você pesquisar, o que é gália? É o capacete do soldado romano, né? Então ele tem uma película que envolve em cima da cabeça. Então, se tem o trauma, acontece uma hemorragia abaixo desse tecido e forma esse galo, né? Que é desse tecido vem da galha. O que você deve fazer? Então, é um trauma acima, né? É um trauma acima do osso do crânio e que não é grave em si, né? Então, o que você vai fazer na questão desse galo? Você vai colocar uma compressa fria, né? Durante o dia e depois vai diminuir essa hemorragia. Então, inicialmente não é grave, porém, faça uma observação. Se a pessoa, se a criança, ela estiver confusa, ficar sonolenta, se ela começar a não entender as coisas que ela fala, enfim, se tiver alguma alteração do nível de consciência, é importantíssimo levar para o hospital. Então, eu queria encerrar dessa maneira. Muito bem. Olha, socorrista e enfermeiro Carlos Rodrigues, ele está também no 22 Brasil Cast, no Instagram Brasil 22 Brasil Socorristas. Você tem muita informação. 22 Brasil Socorristas. Ele dá curso para socorristas. Se você quer ser um socorrista, se você quer preparar melhor a sua equipe, aí às vezes tem um buffet infantil, uma escola, um curso de inglês, tem crianças, precisa ter pessoas preparadas. Entre em contato com ele, tá? O canal no YouTube é 22 Brasil Socorristas e o WhatsApp é o 11 9 9175 4880. 991754880. Doutora